Você já parou para pensar que o recorte que você vê da vida de uma pessoa não é a vida inteira dela? Olá, eu sou Isabelle Manhani e sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu quero falar com vocês sobre a ilusão do recorte. Quem nunca olhou para a vida de uma pessoa e julgou positivamente ou negativamente com base em apenas um recorte? Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto de, eventualmente, eu compartilho dumps, que são álbuns relacionados a um mês ou a uma semana ou alguma situação, que são recortes. Eu gosto muito de utilizar essa palavra, recortes daquele evento que eu passei, daquela situação, enfim. Eu gosto de compartilhar a fim com que as pessoas entendam que a vida, a gente compartilha alguns frames dessa vida, mas não inteira. A vida inteira vê quem tá vivendo ela, ou seja, eu, as pessoas que convivem diariamente comigo. E por isso que é muito importante quando a gente olha para a vida de outra pessoa, que a gente não tenha esse tom julgatório. E hoje eu quero falar isso com vocês justamente porque recentemente eu passei por uma situação dessa quando eu estava voltando de viagem. Eu peguei um táxi para ele me levar para o aeroporto e nisso eu estava com o meu acompanhante, tinha mais uma outra pessoa na frente também. Ele estava falando sobre o valor, né, daquela cidade, que tem lugares mais caros, lugares mais baratos. E a gente até estava falando, nossa, a gente deu sorte, né? A gente conseguiu ir para alguns lugares já vendo qual era o valor. Dito isso, ele falou que a gente conseguiu ter essa sorte, entre aspas, porque a gente estava aberto a receber, aberto a uma conversa onde a gente estava falando, seja com taxistas ou pessoas ali da própria vila, né, da cidade. E aí, nesse mesmo momento, ele pegou e falou assim: diferente de gente rica. Na semana tal, peguei um cliente para levar ele para esse lugar que a gente estava e esse cliente não falou nada. Na viagem de ida, ele não falou nada. Ficou ali com o fonezinho dele, só quieto, vendo o trajeto. E na volta, né, que foi o mesmo taxista que pegou essa pessoa para levar para o aeroporto na volta, ele pegou e falou assim, né, que esse mesmo passageiro estava reclamando do valor que pagou alto na cidade, sendo que existem locais naquela mesma cidade em que se paga um valor muito menor. O taxista falou pra gente, tá vendo? Porque gente rica é assim, gente rica não quer conversar com a gente. Se ele tivesse conversado comigo, se ele tivesse sido uma boa pessoa e conversado comigo, eu teria dado a dica para ele. Mas ele preferiu ficar quieto e lá e tudo. E aí, gente, isso me fez pensar numa situação, né? Tirando a parte que existe a crença limitante das pessoas que julgam pessoas ricas, mas na verdade nesse vídeo meu intuito não é falar sobre crenças limitantes, porque acho que vale um parênteses aqui, é muito importante a gente se autoanalisar o tempo todo, e isso para quem me acompanha já aqui há mais tempo sabe que eu pontuo demais isso nos meus vídeos, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, nas minhas conversas, no meu trabalho em si, é muito importante nós sermos pessoas mais autoconscientes, ou seja, isso significa a gente analisar tudo o que a gente fala, tudo o que a gente julga, né? Porque pessoa rica que é assim, sabe? Para que essa separatividade, é muito importante a gente observar qual crença limitante a gente está tendo para estar julgando uma pessoa rica. Mas, fechando parênteses e voltando, né, para o ponto anterior, que é essa questão da ilusão do recorte. Chamou muito a atenção e por mais que isso seja algo comum de acontecer, as pessoas sempre julgam as outras baseado apenas num recorte. Porque o que a gente vê da vida do outro, naquele momento, ele viu que a ida pro local, né, desse passageiro, que ele ficou em silêncio. O porquê que ele tá em silêncio? Porque ele é rico? Ele não sabe por que ele ficou em silêncio. Ele não sabe se ele estava indo nessa viagem sozinho porque de repente separou da mulher e aí ele precisa de um tempo para descansar, ou se ele está indo encontrar com a família dele que já estava nessa ilha e estava, ou se ele passou por uma reunião e estava muito cansado e por isso que ele quis ficar em silêncio, justamente por isso que ele está indo viajar. O que eu quero dizer aqui é que são tantas variáveis do que pode ter acontecido para a pessoa ficar em silêncio. Ou, simplesmente, a pessoa pode estar exercendo o seu próprio livre-arbítrio. Ninguém tem a obrigação de ter que ficar falando com o outro o tempo todo. A gente já tem muitas obrigações no nosso cotidiano para ter obrigações de tenho que ser uma pessoa sociável o tempo todo. Não posso ser uma pessoa que quer ficar um pouquinho quieta no meu cantinho, escutando a minha música ou escutando um podcast. Sabe? Então, assim, é muito fácil olhar ali pro outro e falar, ai, nariz empinado porque tem dinheiro. Gente, a gente não sabe quem é o outro. Pode sim ser uma péssima pessoa, mas a gente não sabe. Não dá pra falar que por conta de apenas a pessoa ter optado por usar o seu livre-arbítrio pra ficar em silêncio, a pessoa é uma pessoa de nariz empinado, é uma pessoa rica, né? Porque enfatizou muito essa questão da riqueza. É uma pessoa rica e por isso que decidiu ficar mais em silêncio.
Olhe para alguns dias atrás ou no seu próprio dia de hoje e pense em quantas pessoas você já julgou por conta da ilusão de um recorte. É apenas um recorte que você está vendo, então é muito ilusório você achar que você não sabe o que incitou a pessoa a fazer o que fez. E isso não significa que a gente tenha que ser a pessoa empática 100% do tempo a ponto de aguentar porradas do outro lado. É claro que não. Mas isso significa que a gente tenha que olhar e ver o porquê que eu tô julgando, o porquê que eu tô falando isso. Começar a analisar se não são crenças limitantes nossas. Porque o outro também tem os seus porquês, assim como você também tem os seus porquês. Até a próxima!